A pergunta que fica, cara, quando eu converso com um psicólogo, com um psiquiatra, com alguém da saúde mental é: como a psicologia caiu de paraquedas? Como a psicologia chegou na sua vida, Laís? Fala um pouquinho. Bom, começa uma história bem lá atrás. Acho que todo mundo, no início de profissão, né, tem aquela coisa de criança. O que que eu quero ser? O que que eu quero ser? E era uma das coisas que eu sempre ficava em dúvida, né? Pô, o que que eu vou fazer da vida? Meu pai queria porque queria que eu fizesse direito, era o sonho da vida dele. Só que eu não me identificava muito com direito. E na época eu tinha uma fama de ajudar muito os meus colegas de escola. Então, assim, Hum, precisava de conselho, vinha, conversava comigo. E aí alguém, eventualmente, chegou e falou, você bem que podia ser psicóloga. E eu fiquei curiosa, né? O que é esse raio de profissão? Deixa eu descobrir. E eu comecei a pesquisar um pouco o que era o papel do psicólogo. Eu lembro que na época eu chamei um amigo, a mãe dele era psicóloga, e eu falei, uhum. você me arruma uma entrevista com a sua mãe? Para Ah, eu que legal, cara. conversar com ela, para eu entender como que funciona esse mundo. E aí eu fui, conversei com ela me explicou todas as áreas da psicologia, e eu já saí daquela conversa decidida a iniciar a minha carreira na psicologia, mas não queria clínica de jeito nenhum. Não queria, eu queria só trabalhar em empresa, porque ela falou que podia trabalhar em empresa. Meu pai trabalhava em empresa, eu admirava pra caramba. Poxa, meu pai trabalha, não sei o Porque quê. tem diferença, né, entre psicologia clínica e o psicólogo em geral. O psicólogo tem muitas funções, na Tem verdade. muitas funções. Você pode trabalhar na área da psicologia em qualquer área, na verdade, né? Então, dentro de empresa, você pode trabalhar na área de esporte, em hospital, por exemplo. Você vai trabalhar na parte de até preparação de profissionais de alta performance. Então, você Hum, consegue trabalhar em realmente muitas, muitas áreas. A área penal, a área jurídica, eu também sou perita, né, muito judicial legal, hoje. cara. Então, é uma coisa que tem muitas áreas realmente de atuação dentro da psicologia. E eu fui caminhando, fiz faculdade, iniciei minha carreira dentro da área de empresa mesmo, que era o que eu Uhum. queria. E eu tinha pavor de clínica. Eu ficava pensando assim: o que, que eu vou fazer terça-feira, 3 horas da tarde? Eu vou estar numa salinha escura, meu cliente vai faltar e eu vou Hum, ficar entediada. Era o meu medo, né? Falei, aham. gente, eu não quero essa vida para mim de jeito nenhum. E eu iniciei minha carreira em empresa, adorei trabalhar em empresa, é muito gostoso eu trabalhar como psicóloga dentro de empresas. Uhum. Eu não trabalhava na parte de atendimento, eu trabalhava na parte de RH mesmo, então projetos de RH, Legal, legal. consultoria, business partner, treinamento, Uhum. recrutamento de seleção, essa parte toda de, de, Uhum. de RH, que é bem gostosa. Só que eu comecei a perceber que o estilo de vida Uhum. de empresa não combinava muito com o estilo de vida que eu queria para mim. Então, nesse processo, eu comecei a refletir: o que eu posso guiar minha carreira para eu ter um estilo de vida que de fato eu queira, né? Que eu consiga viver a vida que eu gostaria de viver. Eu tenho algumas questões. Tem questão de saúde, faço tratamento para 2 doenças autoimunes, então eu preciso ter uma atenção maior à minha saúde, à minha alimentação. Isso dedica tempo, Uhum. exercício físico dedica tempo. Queria estudar e eu não conseguia ter tempo. E aí eu comecei a pensar e, eventualmente, sair do mundo empresarial. Eu tive a oportunidade de sair e voltei, né, para a área clínica. Uhum. E aí todos os meus medos foram embora, né? Porque eu acabei descobrindo que nessa troca com o cliente, né, eu tinha um retorno que era super importante para mim e que eu não tinha noção do quanto isso era importante para mim, que é o valor de contribuição, né? Eu Legal, gosto cara. muito de Legal. contribuir. Você Eu falou um ponto importante. Desculpa até te interromper, Nada? Laís. Imagina. Valor de contribuição. Isso é Sim, muito bacana, né? Daí aquela sensação gostosa de se lidar com gente, na verdade, saber que de alguma maneira a gente está sendo assim instrumento de transformação com o nosso amigo, com o nosso familiar, os pacientes, né? exato. Então acho que isso daí traz propósito, né, para o psicólogo, traz propósito pro profissional de saúde mental, na verdade. Exatamente. E você ter clareza sobre os seus valores é uma coisa que ajuda e traz muita saúde mental, desde já, assim, dando spoiler, né, de Uhum. tudo que a gente pode conversar hoje. Mas isso foi uma das coisas que, para mim, foi fundamental para eu, de fato, olhar e falar: caramba, eu vivo uma vida gostosa. Eu vivo uma Legal, vida que cara. vale a pena, Bacana, sabe? É bacana. bom, é gostoso viver, é gostoso trabalhar, é gostoso estar na posição que eu tô. E isso tudo tem muito a ver com você identificar e saber ter ações que te aproximem desses valores e até dizer não para algumas coisas que poderiam ser maravilhosas, mas que no fim das contas não te aproxima disso, né? Eu Uhum. lembro que quando eu migrei para a área clínica, eu migrei para a área clínica e para a área jurídica também, né? Eu comecei a atuar como perita judicial e voltei para a área clínica, que eu só tinha atuado na época de faculdade. Isso foi depois de uns 5 anos de formada, mais ou Uhum. menos.
E eu tive uma oportunidade de voltar para a área empresarial. Eu Uhum. lembro que na época, como qualquer pessoa que faz uma migração de carreira, você tem uma queda salarial importante no início, né? Então tem que se preparar para esse momento. E eu tive a oportunidade de voltar para a empresa para ganhar um salário muito maior do que eu estava ganhando na época. E eu tive que decidir, e aí? Eu vou voltar pelo dinheiro, pelo momento agora, ou eu vou continuar o caminho aqui, construindo o que eu acredito e que tem essa parte ruim, né? Os seus malefícios agora, imediatos, de não ter um ganho, por exemplo, que eu teria em empresa, e que ter que construir esse ganho. E aí, como que fica? E eu lembro que na época eu neguei até, eu nem fui para entrevista, eu falei, olha, não é para mim, não quero mais essa área. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Eu tenho muita clareza. Na época eu já tinha doído, mas eu tinha. Hoje eu tenho muito mais, né? Muito mais clareza de como que vale a pena você dar passos e ter ações que te aproximem, né? Daquilo que você realmente valoriza, daquilo que torna a tua vida valiosa, valorosa, no fim das contas, né?